Aqui. Oi, gente, boa tarde a todos. Bem-vindos aí à nossa aula síncrona. Hoje a gente vai estar tratando de sistema contra descargas elétricas atmosféricas e também o sistema hidráulico preventivo, tá? Vamos iniciar aí com o sistema de descargas elétricas atmosféricas, tá? O meu nome é Ricardo Machado, essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros, do curso Técnico Segurança do Trabalho, campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 24 de março de 2021, 14 horas e 2 minutos agora. E vamos aqui para essa aula síncrona, relembrando, né, essa aula no meu método aqui de ensino, né, eu faço essa aula síncrona para dar um reforço nas aulas assíncronas, que são as aulas gravadas, e as atividades. Cada semana a gente vai ter aí 6 atividades, tá? Algumas atividades têm aulas, videoaulas também gravadas em detalhe, que a gente vai resumir hoje. Hoje e sexta-feira, tá? Então vamos iniciar aí com o sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas. Todo mundo está me ouvindo bem aí, vendo a tela do PowerPoint? Sim. Sim, professor, sim. Beleza, vamos lá. Tudo bem com vocês? Alguém está com problema de saúde aí na família? Como é que está a pandemia aí com vocês, hein? Estão se cuidando? Na medida do possível, né? Já estão agoniados de ficar em casa, né? Mas é um momento crítico aqui. Nada de sair para meio de feira aí abraçando as pessoas, não, hein? Vamos se cuidar e esperar que chegue logo aí a vacinação, né? Para a gente vencer essa doença aí. Ok, vamos lá então. Para-raios, vou colocar o link de chamada de novo aqui no chat para quem chegou agora. Ok, então o que é um raio, né? Da onde vem, que origem é essa, né? Será que existem raios alienígenas? Sim, existem, tá? Raios extraterrestres, vamos dizer assim que é alienígenas, porque os raios externos não chegam aqui, pelo menos não nesse formato aí que a gente vê, né? A gente recebe aqui energia eletromagnética, claro, né? Através do Sol, a gente recebe ondas de rádio, mas nesse formato aqui de uma descarga de alta tensão, a gente não recebe externa, né? Mas a gente vê isso em outros planetas. Lá em Marte a gente consegue assistir tempestades de raios nas tempestades de areia. Né? Então, o que explica esse fenômeno? Da onde vem essa diferença de potencial que pode causar essa ruptura da rigidez elétrica do ar, né, da nossa atmosfera, e eu tenho uma corrente elétrica passando, né, e ela vai numa direção, né? Será que o raio só é de cima para baixo? Ou ele pode ser de baixo para cima, né? Então, o que se aceita mais hoje, né? Existem várias coisas ainda controversas aí. O ser humano já tentou também domesticar o raio aí, tentar aproveitar essa energia, mas ela é muito grande, a potência é muito grande. E como a gente também não sabe exatamente aonde captar, cria aqui uma dificuldade, né? A teoria que se aceita mais é a origem de energia eletrostática, né, por conta de colisão de partículas da atmosfera, lá nas nuvens, né, partículas de gelo, de água, com água sólida, né, o gelo, e também partículas de poluição, que também nos ajudam aqui. Então, isso vai criando cargas positivas e negativas em determinadas regiões das nuvens, né, e quando a gente tem um potencial, uma diferença de potencial grande o suficiente para romper aquela rigidez dielétrica do ar, e essa rigidez muda também em função das condições ali, eu vou ter essa descarga elétrica, né? Que pode ser de uma nuvem para outra, de uma região para outra para a nuvem, pode ser da nuvem para a terra, que é o mais comum, né? E pode ser também da terra para a nuvem. Tá? Então, para proteger a gente disso, né, a gente sabe que preferencialmente esses raios vão cair onde eu tenho um concentrador, tem a teoria das pontas também, onde eu tenho uma elevação, né, se for num campo plano, onde eu tiver uma protuberância ali, como uma árvore, ou até uma pessoa de pé num campo plano,
pode ser ali um ponto de receptação dessa energia, né? Daí a ideia de se criar uma haste que eu induza que essa corrente elétrica vá ser transferida para aquela haste e dali para o terra, né? Para a terra, para proteger as pessoas, as edificações que estão ali no entorno, né? Nos arredores, tá? Esse raio aqui, ó, nem sempre ele cai exatamente na haste, né? No para-raio. Ele pode cair também no perímetro do prédio. E se o prédio for muito alto, ele pode cair também na lateral dos prédios. Os prédios comuns aqui do Brasil, não se tinha necessidade de proteger a lateral também do prédio, né? Mas agora já temos um grande prédio lá, o maior prédio do Brasil é lá em Santa Catarina, né? No Balneário Camboriú. E lá o projeto teve que ter também aterramentos intermediários no perímetro do prédio, não só na cobertura, né, nas laterais também. Aí é claro que eu tenho que conduzir essa eletricidade, um bom condutor é o cobre, né, tem que ter um cabo condutor que leve isso até o terra. E esse terra, essa resistência de contato entre esse cabo e a própria terra, onde vai distribuir essa energia, ela tem que ser mínima, tem que ser menor do que 10 ohms. A unidade é o ohm, né, de resistência elétrica. Então tem que ter um certo cuidado aí com a conexão, com o dimensionamento desse cabo também. Esse cabo pode ser embutido também na parede do prédio, pode ser parte da estrutura do prédio, não parte da estrutura do prédio, mas pode ser uma barra condutora que está embutida na parede do prédio, né? O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem umas estatísticas de raios, né? E é fácil fácil não, mas você tem softwares para contar isso em imagens de satélite, para contar a quantidade de raios. E aqui no Brasil a gente é um dos países do mundo, se não o maior campeão aí de raios, acho que não é o maior, mas é um dos países do mundo que mais cai em raios, né? Por quê? Porque o Brasil é muito grande e porque o Brasil está na região tropical, que é onde caem mais descargas elétricas atmosféricas. Então, 77,8 milhões de raios por ano. O Jacques Cousteau dizia que é mais fácil você morrer pulverizado por um raio. Só desligar esse WhatsApp aqui, só um momento. É mais fácil você morrer pulverizado por um raio do que devorado por um tubarão. Probabilidade é maior de você ser acertado por um raio do que ser devorado por um tubarão. Aí a gente tem acidentes aí, sempre a gente tem notícias de acidentes de pessoas, muito mais notícias de pessoas pulverizadas aí por raios, né, do que atacadas por tubarão mesmo, tá? Aqui no Brasil, mais ou menos 300 mortes por ano. Tá? Isso não é muito para caracterizar um grande problema de saúde pública, né? Uma população aí de 200 milhões, você ter 300 mortes por ano, mas é um dado já significativo que justifica, sim, a proteção das pessoas e também do patrimônio, né? Eu quero proteger também o meu prédio, que, na verdade, esse prédio não existe só para ser algo decorativo, esse prédio existe também para poder abrigar as pessoas ou gerar ali atividade econômica, né? Renda, então merece a gente proteger a edificação. E, claro, como um raio pode ocasionar um princípio de incêndio, pode também ocasionar pânico, ele é interessante aqui no projeto preventivo, né, do incêndio. Então, temos aqui alguns exemplos, né, esse aqui de cima, um raio que vem de cima para baixo, ali à direita, um raio entre as nuvens, raios entre as nuvens, e aqui embaixo, o contrário, um raio de baixo para cima, né, faz uma abertura ali, né, não é que os raios estão se concentrando todos num ponto, não, ele está saindo daquele ponto para a nuvem. Então, isso depende da diferença de potencial, posso ter esse fenômeno. Tá? É possível também a gente ter raios em erupções vulcânicas, aquilo que a gente vê nos filmes, né, lá, nos filmes aí de ficção, né, e também em imagens reais mesmo, né, na erupção vulcânica, por conta das partículas ali
da erupção, né? Também tempestades de areia, é possível, tá? Aqui tem um filmezinho que eu botei como vídeo complementar lá, acho que é da Discovery Channel aí, A Origem dos Raios, tá? Conta uma historinha lá de uma pessoa que estava andando de jet ski, foi acertada pelo raio, tá? Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele nos exige, acho que chegou mais alguém para a aula, só um momento. Não, achei que tinha alguém pedindo para participar aqui, mas não. O INPE recomenda, né? Professor, Oi, pode falar. você viu essa semana a surfista que morreu? Não, ouvi isso com raio? Sim. Ela Não. estava surfando, o raio caiu nela e matou. Aham. Eu tive um primo que morreu também, pulverizado por um raio na praia, assim, andando, caminhando na praia, e aí vem um monte de superstição, né, porque ele estava com uma corrente no pescoço e saía atrai o raio, né, tem gente que cobre espelho com toalha, no dia de tempestade de raios, né, mas o mais provável, né, é você estar acima do nível do plano, né, então você está caminhando, não é muito legal, no meio de uma tempestade, você se abrigar embaixo de uma árvore também não é muito legal, e a gente tem que ter aí um cuidado, né? Então o INPE recomenda isso aqui, ó, praticar atividades de agropecuária ao ar livre, claro que em situações de tempestade magnética, né? Ficar ao lado de veículos, ou andar de bicicleta ou de moto, tempestades magnéticas, permanecer em campo aberto, como gramado esportivo, praia, também embaixo de árvore, perto das cercas. Cerca de gado, né, ela é metálica, né, tem um fio de arame farpado galvanizado ali, então o raio pode cair longe e ele vai ser conduzido também pela cerca. Aí é comum as vacas morrerem também por estar encostada na cerca e receber a descarga. Outra coisa importante sobre eletricidade, né, você já deve ter estudado a NR10 aí, acho que com o professor Alexandre, se eu não me engano, você tem uma rigidez dielétrica do ar. Então, se a tensão for muito grande, a rigidez do ar é a mesma, né? Mas se a tensão é grande, você tiver uma distância pequena do condutor, você consegue abrir um arco voltaico ali e romper essa resistência, o arco voltaico romper essa resistência dielétrica do ar. Então, quanto maior a tensão, maior tem que ser a distância que você está daquele condutor. Tá? Então, um cabo de alta tensão, uma subestação de alta tensão, né? Tem que ter esses cuidados aí. E no caso de um raio, é alta tensão, né? Tocar objetos condutores de eletricidade, por exemplo, o telefone fixo, né, porque o raio pode vir pelo fio, o celular carregado, conectado nos carregadores, né, porque o fio pode vir, o raio pode vir pela rede elétrica ou pela rede telefônica com fio, né, rede telefônica com fio. A gente já falou do carregador de celular também, a prevenção de incêndio e de choque elétrico, mesmo por sobrecarga do próprio carregador, né, e que pode ocasionar isso aí, mas um raio pode também provocar isso. Por isso é importante também a gente ter a instalação elétrica da nossa casa bem feita, com aterramento, né, com um protetor de surto elétrico ali para sobretensão, e claro, né, se a gente tiver algo elevado, antena de TV, né, se a minha casa tiver um campo aberto, descoberto, aí posso também receber o raio na antena de TV, então tem que ter algum cuidado, né? Posso Não posso também estar me acolhendo em abrigos abertos, como decks, né, sacadas, todo de varanda, durante tempestade magnética aí, porque eu posso tomar o raio ali. Tá? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado também é o que se chama de tensão de passo, porque o raio pode não cair na sua cabeça, mas ele cai próximo e ele cria uma diferença de potencial, na verdade ele cria linhas de tensão no solo, né? E claro, quanto maior a distância entre uma linha e outra, maior é a diferença de tensão, a diferença de potencial, né? E a gente sabe que a corrente elétrica é provocada por uma diferença de potencial. Então, se você der um passo longo e tiver com o solo energizado pela queda de um raio, essa energia pode passar de uma perna para a outra da sua, né? E é por isso que as vacas morrem mais facilmente, né? Não é que o raio caiu na vaca, né? Mas ele cai próximo e aí cria essas linhas, esses campos de energia no solo,
aqui, acho que tem uma vaquinha aqui, ó. E aí eu posso matar a vaca. A vaca pode estar também encostada na cerca elétrica, essa vaquinha da direita aqui, ou simplesmente ela está no solo e a tensão de passo, como é um quadrúpede grande, né? A tensão entre uma pata, a tensão de passo é maior porque a distância entre uma pata e outra, entre a pata traseira e a pata dianteira é maior do que o passo humano, né? Tá? Então posso ter corrente. Onde é exigido então um para-raio, né? Essas edificações que são edificações e as áreas de risco, né? Peraí que eu vou deixar entrar mais uma pessoa que está solicitando. Aqui, o Anderson. Chegou o Anderson, boa tarde. Está aqui no chat o link de chamada. Estamos falando de para-raio. Vamos lá. Então, essas áreas de risco, né, e as edificações, elas têm que ter instalações elétricas e o sistema, né, SPDA, aqui, Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas Atmosféricas, né, executado de acordo com as normas brasileiras. Então, a gente vai ver que tem norma da ABNT para isso, eu vou ter que ter um responsável técnico legalmente habilitado, que é o engenheiro eletricista, que vai projetar e acompanhar a construção disso, a execução disso, tá? O bombeiro, ele pode fazer alguns testes, mas normalmente ele vai pedir o laudo de engenharia, vai verificar se foi realmente instalado, né? Você tem um projeto e você depois tem um laudo, né? E o engenheiro, depois de projetado, ele vai medir a resistência de terra, vai ver que todos os componentes estão ok, de acordo com o projeto, né? E ele vai medir a resistência de terra. Tem um equipamento para isso, já vou mostrar para vocês, né? Também os silos, aqueles depósitos para grãos, né, normalmente eles são verticais, eles também tem que ter para-raio, tá? O silo tem uma questão a mais aí, porque no interior do silo eu posso ter uma atmosfera explosiva. Aquela poeira do milho, a poeira do feijão, ela pode criar uma mistura explosiva com o ar. Então, uma descarga elétrica ali pode explodir o silo, sabe? Então, daí a importância de eu ter um para-raio e direcionar essa energia toda para a terra. As proteções são de dois tipos e podem ser mistas também, né? É a gaiola de Faraday e o para-raio Franklin. Você já deve ter visto algum desenho animado do Benjamin Franklin, né? Foi um dos primeiros aí, não um dos primeiros, mas a figura mais famosa aí a estudar a eletricidade. Tem a historinha que ele empinava uma pipa com uma chave no fio, né? Então ele fazia esses experimentos aí de um fio condutor e conseguia medir a diferença de potencial da atmosfera para o chão, né? E claro, se caísse um raio nessa chave, não seria agradável para o cara que está ali soltando a pipa, né? Então, Franklin tem vários ensaios e ele teorizou que se eu tivesse uma haste com pontiaguda, eu conseguiria atrair o raio para aquela haste, né? E é por isso que existe até hoje esse nome do para-raio Franklin, né? E a gaiola de Faraday é em homenagem ao cientista Faraday, mesmo aí da eletricidade. Faraday tem até unidade de medida, né, de eletricidade. Pronto, quem chegou agora está aí no chat o chamado, tá? Estamos falando aqui de para-raio, tá? Para-raio Franklin. E o projeto, já falei, né, um engenheiro eletricista registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O Benjamin Franklin, ó, 1755, né, na época lá da independência dos Estados Unidos, ele viu que se você colocasse uma esfera de cortiça com um fio de seda dentro de uma lata, essa esfera não era atraída, né, pelo campo magnético da lata e começou a desenvolver uma coisa que depois evoluiu para a gaiola de Faraday, né, mais uma teoria de pontos, né, eletromagnéticos aqui, e começou a teorizar e provar isso através de experimentos, né, os fundamentos aí da eletricidade, né, isso foi muito importante nessa época que a gente não usava eletricidade ainda para iluminação, nem para energizar equipamentos, né, e foi assim até o final do século XIX, na virada do século XX, né, já vou contar essa historinha para vocês também, mas um pouco depois aqui, quase 100 anos depois, veio o Faraday, né? Deixa eu
Aceitar o Luiz Felipe. Oi, Felipe, tá aí o link de chamada aí no chat. Vou contar uma parábola para vocês aqui, que o professor que deu o NR10 deve ter contado para vocês sobre eletricidade, né? O Faraday, ele fez uma sala revestida de metal, claro, que é um bom condutor elétrico, e ele foi com um eletroscópio no interior dessa sala e viu que não existia campo magnético no interior da sala, porque a corrente se tornou periférica pelas paredes, né? Estava inventada a gaiola de Faraday. Então, ele teorizou aqui que um objeto que não fosse sólido, né, sempre, e também um objeto sólido, né, que sempre a corrente elétrica iria fluir pela periferia, tá, pelo perímetro, pela periferia, pelas superfícies externas aí. Essa é a gaiola de Faraday, né? 1836, olha só quantos anos, né? No final dos anos 1900, mais 100 anos para frente aí, se começou a trabalhar a eletricidade mesmo para o sistema de iluminação e para energia, para converter em energia mecânica também, o famoso motor elétrico, né? E aí vem a história do Thomas Edison, né, e do Nikola Tesla. Na verdade, ali no final do século XIX, a gente usava para iluminação o querosene, primeiro usava óleo de baleia, né, para iluminação pública, e usava banha de porco, outros óleos animais aí para fazer iluminação doméstica. E aí, com o petróleo, o refino do petróleo, se começou a usar o querosene. E aí um cara ficou rico com isso, vários caras ficaram ricos, mas um cara foi o rei do petróleo, que é o John D. Rockefeller, né, Júnior. Era o magnata do petróleo norte-americano, foi ele que inventou o oleoduto, né? Mas de início ele refinava o petróleo principalmente para fornecer querosene. E aí ele tinha um problema sério, que era transportar o querosene. E aí ele teve que se associar, não, ele teve que pagar para o Vanderbilt lá, que era o magnata das ferrovias, na época lá, para transportar os latões, os tonéis de querosene aí pelos Estados Unidos, né? E a briga dele com o Vanderbilt que levou ele a inventar o oleoduto, para ele não depender mais de trem, né? Só que aí aconteceu outro problema, na virada do século, a eletricidade chegou, e chegou também o automóvel, né? O automóvel já em escala industrial, com um jovem promissor chamado Henry Ford, né? E a eletricidade aí já com o Thomas Edison e o Nikola Tesla, né? Aí esse Rockefeller teve outro insight, né? Um cara que não era liderança à toa, né? Ele resolveu chamar o Ford para o Ford inventar um motor que pudesse queimar a gasolina, que era o resíduo do refino do querosene, do petróleo, né? Do querosene, que era a nafta. E aí se criou os automóveis, isso possibilitou a criação também dos subúrbios, quer dizer, um local a 20 quilômetros, 30 quilômetros de distância do centro da cidade, onde as pessoas pudessem se deslocar de automóvel, né? Nessa época, um problema sério nas grandes cidades era o cocô de cavalos. Teve até que fazer leis obrigando as pessoas que viessem para a cidade, botar uma sacola para juntar o cocô do cavalo, né? Era um problema ambiental. Hoje a gente tem um problema de poluição atmosférica aqui por conta dos veículos, né? Dos carros, dos automotores, né? E aí o Edison resolveu, com toda essa ciência que já se vinha estudando, né, desenvolver uma rede elétrica, e aí você gerar eletricidade através de um dínamo, que eram os primeiros geradores, né, e depois vieram aí os alternadores e tal, e para você ter a iluminação, né, elétrica. O Edison tem uma indústria de invenções, né, uma empresa de invenções mesmo, não era o único inventor, ele tinha uma equipe muito grande trabalhando para ele, para desenvolvimento e inovação na área elétrica, né, de iluminação. Ele é famoso por causa da lâmpada, mas ele inventou também o primeiro instrumento para gravar sons, né, que era um cilindro, onde você gravava o som humano, e com uma agulha, similar aí ao disco de vinil, mas um cilindro, você podia ouvir a própria voz. O primeiro som gravado foi a voz do Thomas Edison. E panelas elétricas e também um motor elétrico. E aí surgiu um jovem promissor aí chamado Nikola Tesla, que ele foi funcionário do Edison, né? Mas eles acabaram tendo uma briga lá por
por conta da invenção do motor de corrente alternada do Edison, do Tesla, né? E viraram rivais. Aí vem a história lá da guerra das correntes, né? Que o Tesla queria a corrente alternada e o Edison queria a corrente contínua, né? De qualquer forma, isso é só uma ilustração para a nossa aula de para-raio aqui, porque o raio, ele é de corrente alternada, né, de alta tensão, e ele não é aproveitado para força motriz, nem para iluminação, não, tá? Dá para gerar um raio artificialmente? Dá. A gente pode abrir um arco voltaico, e é muito usado para soldagem elétrica, né? Hoje até vi aí um negócio na internet aí de um governador que está sugerindo um tratamento para Covid à base da radiação, da solda e tal. Estou acreditando lá que a radiação da solda vai matar o vírus, porque um funcionário dele estava soldando lá e ficou bom depois de soldar. Mas é duvidoso, né? Com certeza a soldagem emite ultravioleta mais forte do que o sol, provoca queimadura séria da pele, dos olhos, né? Além dos respingos de metal fundido, né? Mas é uma coisa que não tem comprovação científica se isso aí vai curar uma doença, né? Mas o ultravioleta mata micro-organismos, a gente usa para esterilizar superfícies, né? Lâmpadas de ultravioleta, né? Mas não quer dizer que dentro do teu corpo ela vai permear e matar todos os vírus que tem no teu corpo, né? Ela pode matar outras coisas também, né? Então, é possível fazer um raio de maneira artificial, mas controlada, com uma diferença. Se você distanciar muito o eletrodo da peça, o arco se extingue. Eu tenho que ter uma atmosfera ionizada ali, um gás, para provocar essa passagem da corrente elétrica pelo ar. E aí, claro, eu atinjo altas temperaturas ali, 1436 graus, né? Consigo fundir o aço, né? Nessa corrente elétrica aí, né? Inclusive, o cara que inventou o arco voltaico, ele pensou que tinha inventado uma iluminação. Ele disse assim, acabou a era das trevas, cada cidade vai ter um grande poste com arco voltaico, vai iluminar, vai acabar com a noite, isso aqui, né? Só que é muito caro, gasta muita energia isso, né? E para usar para iluminação já se provou que não é viável, né? O arco voltaico. E o raio, a descarga elétrica da atmosfera, continua sendo um problema para a nossa vida aqui de técnico de segurança do trabalho, né? Então, quando você tem uma gaiola, né, uma superfície contínua, ou uma tela, ou até um objeto sólido, sempre a corrente vai fluir pela superfície. Então, é possível colocar um homenzinho ali dentro, e o Faraday fez isso, né? O Nikola Tesla também fez isso, entra ali, abre um arco voltaico, e a eletricidade passa através dele, assim, ó, e você não morre, né? Essa torre aí, parece um negócio alienígena, né? É a torre de Tesla. Tesla inventou essa torre para concentrar a energia estática ali e você abrir arcos voltaicos, né? Acho que tem uma foto do Tesla aqui. Não, não tem aqui. Existe uma banda chamada Arc Attack, uma banda de rock, que provoca até uns sons aí com as torres de Tesla ali, toca guitarra e cai um raio durante a apresentação deles, né? É claro que o público aqui é protegido por uma tela, também uma malha condutora, e eu tenho ali, dá para ver as descargas elétricas e tal. E isso inspirou um sistema de proteção, né, para as edificações, que é a gaiola de Faraday. Então, o que é uma gaiola de Faraday? É uma malha de fios condutores que eu vou botar pelo perímetro, principalmente o perímetro da cobertura e as protuberâncias da cobertura. Normalmente a gente vai fazer aqui uma mistura dessa gaiola também com hastes de aterramento de Franklin. Tá? Alguns pontos mais elevados a gente põe haste, e nos pontos mais baixos e nos perímetros aí põe o cabo, né? E aí eu vou ter várias descidas, como a gente vê nessa figura aí. Nesse lado aqui frontal aqui eu tenho 3 descidas, né, de aterramento, e eu vou ter que ter uma haste de terra. E aí, claro, o projetista vai ter que saber qual é a resistência de terra desse local, porque se a terra for mais seca, se a terra tiver mais sais, se a terra tiver menos ou mais umidade, ela vai conduzir melhor ou pior a eletricidade. E às vezes eu tenho que corrigir o solo ali, cavar e botar carvão, botar sal, onde eu vou fincar ali a minha haste de terra para garantir uma resistência bem pequena, né? Para realmente o raio, né, a energia do raio fluir para a terra. Essas hastes são interligadas também por um cabo que vai ser enterrado aí,
E a gente tem não só uma haste de terra, mas uma malha de aterramento. Tá? Eu tenho que ter uma equipotencialidade, ter a mesma potência, a mesma diferença, mesma tensão em cada haste, justamente para a corrente elétrica não fluir de maneira horizontal, né, de uma haste para outra aí. Tá? E tudo que eu tiver na cobertura do prédio tem que ser aterrado, inclusive as antenas de TV. Tá? Antenas receptoras de celular, antenas de... E ali a haste de para-raio. Cada haste tem que ter 2 descidas, tá? O para-raio não é a haste em si, tá? Ele é aquela ponta lá, que é a ponta de Franklin. Mas a gente vai ver, aprender a calcular a altura dessa haste, que claro que em função da altura eu vou ter uma cobertura maior ou menor, né? Quanto mais alto, maior a área de cobertura. A norma é essa daqui, 5419. É sempre bom, gente. Você, já estou falando isso todas as aulas quando eu falo de ABNT, né? Você pega o número da norma ou o tema, descarga elétrica atmosférica, bota lá no catálogo da ABNT, você abre aí no Google, bota aí catálogo ABNT. E aí você põe o tema ou o número da norma, a ABNT vai lhe dizer, vai dar um relatório como esse aí, acho que essa tela é até do catálogo lá, e ela diz se essa norma está ativa ou não está, se ela foi substituída por outra. Essa daí está dizendo que ela está em revisão, né? Ó, clique aqui para participar da elaboração, você pode até dar palpites lá sobre a norma, né? E em alguns casos você pode até participar do comitê que está revisando essa norma, tá? A gente tem representação das instituições aí, das escolas federais e também dos conselhos de categoria, né? Representantes também da indústria e do governo, né? Então, não é uma coisa tão impossível você participar da elaboração de uma norma, não. Esse é o para-raio Franklin, a gente tem alguns modelos, esse modelo aí, a própria haste, essa haste que está inclinada ali, essa ponta que está inclinada, ela já tem uma rosca, e você vai fixar o cabo, e quando você põe o cabo no olhar, a própria ponta da haste, quando você rosqueia a ponta ali, ela vai comprimir o cabo, tá? E ali na base eu vou botar um cano de aço galvanizado para fixar essa haste, né, na cobertura do prédio. Sempre tem que ter 2 descidas, tá? Esse aqui ó, já tem a mecânica um pouco diferente, né? Tem 2 parafusos de fixação e as 2 saídas ali para os cabos. Esse cabo é padronizado também, a bitola desse cabo, tá? Normalmente acho que é 10 milímetros de diâmetro ali, 8 ou 10 milímetros de diâmetro de cobre, né? E aqui, mostrou aqui eles tirando o calçamento, porque você tem que ligar cada haste de terra, né, numa malha de aterramento. Depois você vai cobrir esse condutor aqui no solo também. Então as descidas vão descer nas hastes de terra, da haste de captura, desce pelo cabo, pela periferia do prédio ali, pode ser embutido esse cabo, pode ser também uma chapa, um perfil retangular, assim, de cobre, e lá embaixo vai ter uma malha de aterramento, onde eu vou ter esses pontos aí das hastes de terra, uma haste mesmo, de 2 metros lá, que você vai introduzir no solo e conectar, e aí você tem uma tampinha de inspeção, né? E sempre essa resistência de terra tem que ser menor do que 10 ohms. Então, você tem um aparelhinho ali, deixa eu ver se está aqui, esse aparelhinho aqui, chamado terrômetro, nome meio ruim, né, mas medidor de resistência de terra. Então, ele pega ali, através do campo magnético ali, ele gera um campo magnético e mede a passagem de corrente elétrica pelos cabos, né, se está fluindo com a resistência menor do que 10 ohms. Existem termômetros também, os mais antigos, né, você não é assim por um campo eletromagnético, né, esse alicate ele abre, né, aquela parte ele abre para você botar o cabo dentro. Você tinha que desconectar o cabo e ligar 2 polos no termômetro, né, então isso cria um desconforto, porque você tem que ter um ponto de inspeção, onde você vai ter que desconectar, né, e isso é um fato engraçado na minha carreira, né, quando a gente começou a trabalhar, meu chefe mandou o colega que tinha começado a trabalhar, passado no concurso junto comigo, verificar, fazer uma inspeção de segurança, do técnico de segurança novato, né, em todos os para-raios da universidade. Ele disse assim, mas Roberto, tenha cuidado, faça num dia de sol. Pô, aí o cara morreu de rir, né, o Roberto.
E, na verdade, ele não tinha nem equipamento, né, para fazer isso. Isso tem que ser feito pelo profissional de eletricidade, tá? O técnico de eletrotécnica, sob a supervisão do engenheiro que projetou esse sistema, né? E aqui está as hastes de terra. E a altura dessa haste, a gente tem a técnica, aqui eu vou mostrar para vocês a técnica mais simples aqui, mas eu tenho uma técnica de maior precisão que se chama esferas de rolamento, né? Você vai rolar uma esfera por cima da cobertura e vai determinar com essa esfera imaginária, né, num software, né, aonde vai colocar as hastes de terra, né? Mas tem como calcular isso na mão, porque a gente sabe que cada haste vai cobrir um ângulo de 60 graus. Tá? Esse é o Franklin, isso mesmo, Maria, para-raio Franklin, né? Mas ele normalmente ele é consorciado com o Faraday, vai ter também um cabeamento pelo perímetro do prédio, né, da borda do prédio, que vai descer para o terra. Então, normalmente a gente tem um sistema misto. Esse aí em si é o Franklin. Então, olha só como é essa conta. A gente sabe que ele cobre 60 graus em relação à haste, né? Então, se você for traçar um cone que comece na ponta da haste lá, ele vai abrir um ângulo de 60 para cada lado, né? Tá, então, como a gente sabe que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então o que seria o cateto adjacente? É a haste, né? O cateto que é adjacente, é lateral ao ângulo ali de 60 graus, né? Então, como eu sei o valor da tangente de 60, que é a raiz de 3, eu sei que o raio, que é o cateto oposto, sobre a altura, é igual a raiz de 3. Aí eu calculo o raio de cobertura. Esse raio é a área do telhado que vai ser coberto. Então, claro, quanto mais alta for a haste, maior é o raio de cobertura da base desse cone. Se vocês imaginarem um cone aí descendo da ponta de cada haste de terra, né? Então, é possível proteger um prédio com uma haste de terra só? É possível, se ela for bem alta. Por exemplo, uma torre de celular, é uma haste só. Ela vai abrir um cone de 60 graus que vai pegar toda a torre, telefone de celular, né? E um prédio, é possível fazer isso? É possível, só que aí eu teria que ter uma haste tão grande que eu vou ter problemas estruturais para estar segurando essa haste em pé. Eu tenho vento, tenho oxidação, tenho fadiga no metal, né? Então, o que a gente faz normalmente é usar mais de uma haste, usar hastes menores, de 3 metros, até 4 metros de altura, e elas têm que ser fixadas. As que são menores, como essas aí desse desenho, elas não precisam do STAI, né? O que é o STAI? É um cabo de aço que vai ser montado na diagonal para fixar, né? Normalmente se usa no mínimo 3 STAIs, né? Com um ângulo igual entre um e outro ali, para você segurar essa haste no lugar, né? E às vezes eu tenho uma cobertura também que ela já tem uma protuberância, além da cobertura, que é a caixa d'água. Normalmente a caixa d'água de uma edificação vertical, ela já fica em cima da estrutura da escada, né? Então essa parte já é mais alta, então eu vou botar o para-raio em cima dessa caixa d'água, dessa estrutura da caixa d'água, que aí ela vai me dar uma cobertura maior e às vezes eu consigo resolver com um haste só. Então a conta é essa, eu sei a altura e eu sei a área de cobertura, a área de cada cobertura de cada para-raio, né, é função do H, que é a altura. Então a formulazinha é essa daí, o raio de cobertura é H vezes 1,73, que é a tangente do ângulo, né, tangente 60, ou raiz de 3 ali, né. O aterramento tem que ser no máximo, né, de 10 ohms de resistência e eu tenho que ter no mínimo 2 descidas de para-raio. Tá? Então, para hastes de 3 metros, né, cada haste vai cobrir um raio de 5,19 metros. A gente tem que garantir também que esses raios, eles se entrelacem, né? Não pode ser assim, um raio no outro, porque eu vou ter uma região central aqui e não vai ter cobertura, né? Então, a gente faz o cálculo para elas irem se entrelaçando, assim, na cobertura, né? Ó, imagine que esse retângulo verde aí é a cobertura de um prédio, visto de cima, claro, né? Ó, 40 metros por 20 metros. E aí me dá uma área de 800 metros quadrados. Eu tenho que calcular
para essa altura aí, de uma haste de 3 metros, né, ficaria assim, ó, eu vou ter uma cobertura que até sai do prédio ali, para eu ter um entrelaçamento, né, entrelaçamento desses círculos, e aí eu não tenho nenhuma área sem cobertura, né. Além disso, no perímetro do prédio, ainda vou botar um cabeamento também para fazer a gaiola de Faraday, né. Então, a gente começa do cantinho aqui, assim, calculando na unha, né? Começa do cantinho, aquele raio ali tem que cobrir até a pontinha do prédio, né? E aí aqui eu consigo calcular a distância entre uma haste e outra, né? Com esse raio, eu calculo aquele Y ali, a distância lateral, onde eu vou posicionar a minha haste em relação à borda do prédio, né? Tá? Então, se for apenas uma haste, ó, com 10 metros e um prédio de 10 metros por 15, ó, essa haste tem que dar essa cobertura aqui. Tá? Então, aí aqui eu uso o Pitágoras aqui, né? O x² é igual à soma dos quadrados dos catetos ali, né? Hipotenusa ao quadrado. E aí eu tenho lá o valor de x, que é 18, e aí com esse valor de x eu vou calcular, metade desse valor de x é o raio, né? Da base. Aí eu calculo a altura da haste. Então, raio de 9, como o x ali deu 18, né? Divido por 2, vou ter o raio. 9 metros,1. E aí, colocando isso aqui em cima do prédio, aqui eu estou vendo esse quadrado verde aí, esse retângulo verde é o prédio visto de cima, né? Aí eu consigo calcular o H. Tá? Então, deu uma altura de 5,21. Às vezes eu tenho a sorte de, no topo desse prédio, eu já ter ali uns 3 metros de altura, uma caixa d'água, eu vou botar em cima da caixa d'água e eu desconto essa altura, né? 5,21 menos a altura da caixa d'água. Claro que a caixa d'água tem que ser mais estreita, normalmente é, né? Do que o perímetro do prédio. Então, é possível proteger com apenas uma haste, né? Terra, né? Aqui uma antena de rádio ali. Essas antenas também se usam. Isso ali que está ali são os estais, tá? Não é o descida de aterramento, não. Essa da esquerda também dá para ver dois estais ali. Três, né? 3 estais para segurar contra o vento, né? E essa torre da direita, pintadinha ali de branco com vermelho, ela pode ser usada para telefonia celular, pode ser usada para receber sinal de internet, né? No início, nossos campos recebiam internet via rádio, né? Se comunicavam lá com a reitoria por uma antena de rádio, né? E com o tempo foi chegando a internet aí nos interiores aí, a gente hoje já tem fibra ótica em tudo, né? Mas tem uma torrezinha dessa, né? Ó, aqui à esquerda tem esse exemplo, eu tenho uma torre de caixa d'água em cima da cobertura do prédio, né? Então, protejo com a haste, e ali tenho no perímetro também a gaiola de Faraday, né? E às vezes a edificação do vizinho também está protegida por aquele para-raio grande lá do prédio. Ok? Resumo de para-raio. Não é o técnico de segurança que faz o projeto de para-raio. O técnico de segurança ele pode verificar a necessidade de ter um para-raio. Então, vou lá na norma, vejo pela área do meu prédio, né, pela norma do bombeiro, pela norma da ABNT, e aí eu vou recomendar para o meu patrão que faça esse projeto, que contrate o profissional legalmente habilitado lá, o engenheiro eletricista. Normalmente tem uns caras da elétrica que se especializam só em para-raio, empresas, né, que fazem esses projetos e essas instalações, né? Tá. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Está na hora do nosso intervalo, né? Sobre para-raio, é isso então, gente. Está aqui a chamada. Vamos fazer um intervalo, são 14h46. Estamos às 14 horas, né? Alguém tem alguma dúvida? 15 minutos. Voltaremos às 15 horas, tá? Depois do intervalo, vamos ver a parte dos hidrantes, tá? Não percam, essa aula vai ser super legal aqui sobre água, né, condutora. Vou começar falando do Império Romano e a transposição das águas do Império Romano, e aí a gente chega no hidrante, tá? Até já então, parar a gravação, daqui a pouco a gente volta. Valeu.